Bom, então, gravação, isso, gravação iniciada. Então, gente, é o seguinte, primeiro eu queria desejar, assim, ó, boas-vindas, né, a vocês. Essa é a nossa segunda aula, aula síncrona, né, de desenho técnico, e eu espero que vocês estejam, né, assim, conseguindo, né, acompanhar as atividades. Então, esse momento de hoje, nós vamos conversar mais algumas questões a respeito dessa organização que nós, que nós desenvolvemos, né, para a gente poder trabalhar o desenho técnico. Na aula passada, a gente já falou alguma coisa, e tem algumas coisinhas ainda que eu preciso acertar com vocês, principalmente no que diz respeito à parte de comunicação, né? Esse processo, né, entre professor e aluno-aluno, né? Nós precisamos melhorar isso aí. Então, na aula de hoje, eu vou conversar com vocês sobre isso, né? E eu vou falar também hoje sobre os materiais e os instrumentos para desenho técnico, né? Nós vamos fazer né, passar para vocês algumas orientações sobre isso. E também eu já vou deixar para vocês, eu vou explicar aqui hoje a respeito de duas atividades, tá? Duas atividades assíncronas que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? E de antemão eu queria dizer que essas duas atividades elas vão valer pontos, tá? Então elas vão ser avaliadas, vão ser pontuadas. Então eu vou estar explicando para vocês como que a gente vai estar desenvolvendo isso aí, tá bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá, né? Então, Eu queria deixar para vocês, primeira coisa, assim, a liberdade para vocês, assim que vocês quiserem, né, manifestar aí, não precisa ficar no chat só, não. Você pode abrir seu microfone, entendeu? Na hora que você clicar no seu microfone e abrir ele, eu fico sabendo. Então, aí você abre e você fala, né? E é até bom você fazer isso, porque o seu colega também acompanha, né? Às vezes a sua pergunta, né, é pertinente e pode também ajudar a esclarecer coisas que às vezes o seu colega está querendo perguntar. Então, é como se fosse, pessoal, uma sala de aula mesmo, quer dizer, não precisa ficar aí acanhado, né? Às vezes você fica com vergonha de perguntar, mas você tem total liberdade para fazer isso, né? Então, fica até bom para mim também, né? Às vezes a gente precisa ouvir também a manifestação dos alunos para que para que haja, né, uma sensação de melhor interação, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O microfone, ele está sempre aberto, né? A gente só vai deixar ele fechado com vocês assistindo para não congestionar muito, né? Porque senão pode travar a conexão. Mas na hora de falar, vocês podem abrir e falar. Combinado? Bom, eu vou, já que vocês estão vendo os slides, né, eu vou avançar aqui, eu vou passar para o primeiro slide aqui. Bom, vocês estão vendo aí, esse bate-papo meu inicial agora, eu vou falar para vocês a respeito das atividades assíncronas, né? Então, vocês já estão aí cientes, né, que uma parte do nosso curso é feito aqui, né? Essa aula que a gente vai estar, né? Nós vamos encontrar toda terça-feira, que é a aula síncrona, mas o nosso bate-papo agora vai ser sobre as aulas assíncronas, que são aquelas aulas que estão lá na plataforma. Então, o que acontece? Eu já disponibilizei para vocês, né, os links de acesso, e eu gostaria de saber se vocês conseguiram acessar o material que está lá no blog. Quem foi através do Siga, ele deve ter conseguido chegar no blog. E quem foi direto no blog também deve ter conseguido chegar lá e deve ter visualizado esse material. Então, eu gostaria, né, a partir de agora, que cada um de vocês, né, abrisse aí o microfone e manifestasse aí e falasse se conseguiu ou não, se teve alguma dificuldade. Pode falar, gente. Estou aguardando aí.
Vocês conseguiram chegar nos exercícios e assistir às videoaulas? Vou fazer a pergunta ao contrário agora. Tem algum aluno que não conseguiu acessar o material? Rayane, conseguiu? Eu consegui, certinho. E tem umas atividades lá que apareceu depois. É dessa aula agora? As De atividades que agora. valem ponto? O que Ah, tá. você, o que você viu, né, a respeito de avaliação, que tem lá uns pontinhos lá, 2, 3 pontos, não é isso? Isso. Eu vou falar hoje, tá? É, Ah, tá, é entendi. porque eu já dei aula ontem para o pessoal da turma 1, então eu já tinha combinado com eles que ia disponibilizar, e como eu ainda não encontrei com vocês, aí daqui a pouquinho, né, a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essas atividades, tá bom? Tá bom. Agora, o que eu quero na realidade de vocês, agora nesse momento, é saber, porque olha bem, o que eu fiz? Eu deixei lá a aula 1, olha, vocês estão vendo o slide aí, ó, aula 1, desenho técnico, breve histórico. Então, o que eu fiz? Eu montei uma videoaula falando sobre o histórico do desenho técnico, né? Eu queria saber se vocês assistiram essa aula. Tem alguém que não assistiu? Me fala aí o nome, por favor. Quem não assistiu? Aula 1. Eu preciso saber, gente. Quem não assistiu? Eu não vou brigar, não. Vou ficar bravo, não. Eu só preciso saber quem não assistiu. Todo mundo assistiu, então, a aula 1? Tá. Pessoal, e a aula 2? Vocês conseguiram assistir? Conseguimos sim. Quem falou aí? Quem deu? Eu falei, Samuel Henrique. Eu consegui ver Samuel. a aula. Tá, então olha só. Vocês estão ligados que a aula 2 eram duas partes, não é isso? Então, nós temos lá parte 1, parte 2. Então, pessoal, resumindo a história, né? Foram 3 videoaulas, né? E vocês podem perceber que o assunto dessas 3 videoaulas, eles fazem parte da unidade 1. Ou seja, tem a ver com a introdução do curso, né? A introdução ao desenho técnico. Então, veja bem, é importante que vocês tenham assistido, tá? Igual ontem, por exemplo, a turma de ontem teve alguns alunos que não assistiram. Aí eu conversei com eles e alertei a eles o seguinte, que para a gente conseguir montar um esquema, né, bem sincronizado, né, quer dizer, para que as coisas fluam, né, com tranquilidade e para que a gente não tenha nenhum tipo de atropelo, é importante que vocês façam as atividades semanalmente. Então, essa semana passada, eu deixei as 3 videoaulas, né, para vocês consumirem, né, o tempo da aula assíncrona. Né? Como a gente está encontrando aqui só 50 minutos, então você vai ter, na realidade, mais tempo, né? Na realidade, você tem aí até 150 minutos para você assistir essas aulas aí. E eu não dei nenhum exercício avaliativo, eu simplesmente pedi a vocês que acessassem, né, as videoaulas e que de repente entrasse lá no blog também, desse uma olhada no material, no planejamento, nas apostilas que estão lá, você começar a interagir com esse material que está aí, né, que está disponível aí, que é o material que a gente vai usar dentro das nossas aulas, entendeu? Então você começa a ambientar, né, com os acessos e com essas tecnologias aí para a gente conseguir fazer com que o nosso processo seja bem dinâmico, né? Então, como essa turma, a turma 2, né, parece que todo mundo acessou, então eu já fico mais tranquilo, né? A exceção de 5 alunos aqui que ainda não entraram na sala, então eles eu não sei, né, a situação deles. Mas vocês aí que estão aí participando, se ninguém manifestou o contrário, então estou entendendo que vocês conseguiram acessar o material lá e assistir as videoaulas.
vocês têm alguma dúvida em relação àquilo que vocês assistiram lá? Por exemplo, a aula 1, tem alguma dúvida? Ou ficou bem esclarecido? Ficou, né? Foi meio que um resumo do que a gente tinha estudado no começo do ano, né? Uma introduçãozinha ali, então estava de boa. Pois é, vocês viram lá como que o desenho começa? Eu fiz, né, no primeiro vídeo, né, na parte histórica, não é isso? Eu comecei bem mesmo lá na pré-história, né, no período paleolítico, não é isso? Então, a gente contextualizou ali no paleolítico, né? Vocês puderam perceber que o homem pré-histórico, de certa forma, ele já desenhava, quer dizer, claro, né, que ele não tinha uma técnica muito apurada, mesmo porque ele não tinha domínio ainda de ferramentas direito, né? Talvez alguma dificuldade a nível de percepção das coisas, mas ele de certa forma, ele tinha necessidade de se expressar. Então, a gente vai perceber que o homem daquela época, né, esse período que eu estou dizendo, que é o paleolítico, né, inclusive tem lá, né, a parte temporal, né, são milhões de anos atrás, não é isso? Então, esse homem, né, que vivia naquela época, ele já tinha essa necessidade de se comunicar. E ele fazia isso, pessoal, de uma forma livre, né, assim, voluntária, né? Não tinha nenhuma técnica muito apurada, como eu disse, mas ele fazia, né, era como se fosse a forma de comunicação dele. Então, ele desenhava nas cavernas, ele desenhava nas pedras, né, ele conseguia, né, de alguma forma, obter, né, algum tipo de material, algum instrumento, de tal forma que ele conseguia fazer as inscrições na rocha e deixar registros ali. Até mesmo desenvolver algum tipo de pigmento, né, para poder deixar algum tipo de imagem ali. E, basicamente, era uma imagem das coisas que ele via, né? Às vezes, figuras de animais, ou algum tipo assim, de imagem que ele percebia diferente, relacionada à natureza, né? E estava muito relacionado ao meio ali dele, à questão do cotidiano dele. Quando a gente avança um pouquinho mais no tempo, a gente vai ver que no Neolítico, né, que é um outro período mais adiante, então o homem ele já avançou culturalmente, né? Então ele já começa, né, a ter uma certa capacidade maior de expressão, né? Então ele já começa também a ter algum tipo de domínio de ferramentas, principalmente ferramentas manuais, né? E aí a gente percebe que o tipo de desenho que ele fazia já começa a ter uma forma, né, de uma demonstração mais concreta, né? Já é algo mais apurado. Já não é aquele desenho rudimentar, né? Mas é um desenho que já existe um certo grau de significado. Então, ele vem avançando, e aí, de acordo com a videoaula que eu coloquei lá, né, referente a esse histórico, a gente vai fazendo, né, a gente vai pontuando os registros, e vocês vão perceber que, paralelamente ao desenho, existem outro tipo de evolução, como, por exemplo, a evolução da escrita, né? Então, olha bem, é muito interessante dizer isso, que o homem ele desenhou primeiro, depois ele aprendeu a escrever. Então, veio logo após o desenvolvimento da escrita, logo em seguida começa, né, o desenvolvimento do raciocínio lógico, também o raciocínio lógico matemático, né? Então, o domínio da escrita, das ferramentas, o modo de vida, os costumes, e começa a ter uma influência também religiosa. Vocês chegaram a perceber a questão da influência religiosa, não é isso? E uma coisa muito importante também, que é bom falar aqui, que existe uma convergência muito forte entre o desenho e a parte artística, né? Então, o mundo das artes, né, também teve uma evolução muito grande, e tudo isso dentro daquele contexto ali. Então, nós passamos lá pela Idade Antiga toda, né? Depois veio pela Idade Média, um período muito rico, né, da história, que foi no Renascimento, principalmente na região da Europa, né, onde tiveram aqueles grandes movimentos artísticos.
Então, a gente vai percebendo, por exemplo, que houve uma evolução aí do desenho. Só que é bom lembrar o seguinte, que esse desenho aí, que eu estou falando dele, ainda não é o desenho técnico que nós estamos nos referindo nos dias de hoje. Quer dizer, é um desenho que é um desenho dentro de um contexto geral, que tem uma mistura de arquitetura, das artes, né? Inclusive de outras manifestações culturais e artísticas também dentro desse contexto. Então, qual que foi o objetivo desse primeiro vídeo? É tentar mostrar para vocês todo esse contexto histórico, para que vocês percebam como que foi a evolução do desenho ao longo do tempo. E vocês vão perceber, por exemplo, mais no finalzinho do vídeo, que nós já chegamos num tipo de desenho onde já existe a presença de uma técnica bem apurada. Quer dizer, o domínio, por exemplo, né, principalmente o domínio das tecnologias, né? Aí eu já estou falando mais na idade contemporânea, né? Até os dias atuais. Então, a tecnologia, ela entra, né, como se fosse uma ferramenta aí, né, que vai dar para o homem uma alta capacidade de produzir, né, esses desenhos, inclusive definindo, né, é bom dizer isso, definindo as modalidades de desenho. Então, o que acontece na realidade? O desenho, ele ramifica, ele começa a ir para vários ramos, né, são vários tipos de desenho, vocês devem ter percebido, inclusive eu fiz lá uma classificação dos desenhos, e aí nós começamos a desenvolver as áreas do desenho. Então, é claro, né, que no nosso curso, a gente não vai ficar focado, né, assim, de forma geral, mas lá na frente vocês vão perceber que a gente vai restringir um pouco e nós vamos trabalhar mais dentro do campo do desenho industrial, que é o objeto de estudo nosso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de desenho técnico, nós estamos mais voltados à questão do desenho industrial. Tá certo? Vocês me ouviram até agora? Tá tudo ok? Posso avançar? Sim. Tá, Pode avançar. Ó, pessoal, é o seguinte, na aula 2, isso tudo eu falei da aula 1, né? Na aula 2, então nós tivemos ali, eu dividi, né, a aula 2 em duas partes. Então, na parte 1, foi um vídeo mais curto, né, com um tempo menor, onde eu procurei estabelecer o conceito de desenho técnico, né? Então, vocês vão perceber que o desenho técnico que a gente mencionou na parte 1, né, da aula 2, já é um desenho que tem a ver com uma técnica apurada, né? Já é caminhando para a base do desenho industrial. Então, lá a gente fala de uma coisa chamada sistematização. O que é isso? Então, vai aparecer, por exemplo, normas, vai aparecer convenções, símbolos, né? E existe também, dentro desse processo de sistematização, uma busca muito grande, né? Uma busca muito intensa no sentido de universalizar o desenho. O que é universalizar? É tornar o desenho uma linguagem, como se fosse uma linguagem de comunicação mundial, né? Como se fosse uma linguagem que atendesse a todos da mesma forma. A gente sabe muito bem que nós temos aí inúmeros países, né? Então, cada país tem lá suas leis, suas convenções, né? Existe uma cultura própria, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que dentro da área do desenho técnico, nós precisamos caminhar para a unificação. É como se a gente tivesse, como se fosse uma linguagem única que fosse capaz de atender a todos os povos e a todos os países. Qual que é o objetivo dessa unificação? É justamente para atender todo esse processo de globalização que nós temos hoje. Então, a gente percebe hoje, por exemplo, que os países, né, eles têm aí toda a questão do comércio, da economia. Então, por exemplo, você fabrica aqui uma peça, aqui no Brasil, você tem que exportar essa peça. De repente, existe um componente, né, de um determinado conjunto que é fabricado em outro país. Então, se você faz um projeto aqui, fabrica aqui e exporta, essa outra peça de outro país, que vai receber essa peça que você exportou, tem que existir o que a gente chama de intercambiabilidade. Ou seja,
as coisas têm que funcionar, entendeu? Então, no campo do desenho industrial, é muito importante que exista uma linguagem unificada para poder garantir essa intercambiabilidade entre os países. Porque se a gente não tiver uma linguagem única, a comunicação entre países vai ficar difícil. É como se tivesse, né, cada um vivendo por si só. E isso não é possível mais. Então, no mundo moderno, né, no mundo que nós estamos hoje, quanto mais, né, os modelos, né, de economia, os mercados, né, toda essa questão técnica, né, entre as empresas, principalmente no meio industrial, existe uma tendência de globalização e de unificação dos padrões. Eu estou falando aqui, gente, de normalização. Então, quando você normaliza, né, muitas vezes você tem que criar uma convergência dessas normas para que essas normas conversem entre si. Então, essa questão da sistematização e da evolução do desenho tem muito a ver com isso, com essa busca para que a gente tenha assim uma linguagem aí, uma linguagem, digamos assim, unificada, né? Vocês estão entendendo? Ok? Ok. Agora, na parte 2, né, da a aula 2 e a parte 2, aí eu já fiz referência a relação do desenho com as outras áreas das ciências. Então, por exemplo, a gente percebe aí, no caso, né, quando a gente começa a estudar o desenho, a gente percebe que a matemática, ela se faz presente, né? Inclusive os conceitos matemáticos, eles fazem parte que cria como se fosse uma base para a gente começar a entender o desenho, né? Então, os modelamentos matemáticos eles são importantes. Dentro da matemática vai aparecer uma outra área muito importante, que é a geometria, né? Eu não sei se vocês lembram, né, mas eu acredito que sim. Quando vocês estavam estudando lá no ensino fundamental, eu tenho certeza absoluta que o professor de matemática ensinou para vocês muita coisa de geometria. Sim ou não? Dá um feedback aí. Ensinou sim, tá? Pois é. Vocês devem lembrar lá que o professor falou de figuras planas, ele deve ter falado de sólidos, né? A geometria espacial, né? Então, geometria plana, geometria espacial. E eu lembro que eu comentei isso com vocês no início do ano também. Então, dentro do estudo do desenho técnico, a gente precisa reportar, né, tanto um pouco da matemática, alguns conceitos matemáticos, principalmente na parte de lógica, né, de interpretação dos símbolos matemáticos, e lembrando que a geometria também é um campo, né, da matemática. E a geometria ela vai dar essa base, né, para a gente poder entender o desenho técnico. Eu lembro que eu coloquei lá nas videoaulas, né, também, eu falei muito da evolução da geometria e da evolução da matemática ao longo do tempo, que, criando, né, essa interface com o desenho, fez com que houvesse aí uma evolução, né, até os dias de hoje. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que, na realidade, tudo que se tem hoje em dia a respeito do desenho tem essa interface aí com as outras áreas das ciências, tá certo? Ok, pessoal? É importante, tá, que vocês fixem, né, tem que fixar esses conceitos aí, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Se você já assistiu essas 3 aulas, né, aula 1, aula 2, né, parte 1, parte 2, se você tiver dúvida, o que você faz? Você volta lá e assiste novamente. Então, eu vou dar essa dica para vocês, tá? Não deixa passar batido, não, tá certo? O Keylon Domingues, tá aí? Sim, sim. Você está falando aqui da Tailane, né? Tailane está sem internet. Isso, eu tive com ela hoje, ela me disse que tá sem internet em casa, cara. É mesmo? Você Sim, sabe se é ela só falou. hoje ou ela vai ficar sem internet por Não, um período? creio eu que é só hoje. Que eu Ah, falei com ela tá. para correr atrás também do pessoal lá dos provedores de internet dela. Tá. Ô,
Você Ô, tem professor, contato? deixa eu te falar. Pode perguntar. Eu não participei das aulas anteriores, não. Eu falo antes do coronavírus, entendeu? Então, assim, eu vi esses vídeos umas 6 vezes, entendeu? E eu tô pegando mesmo, é agora com essa explicação, cara. É mesmo? Agora que eu tô, assim, associando melhor, entendeu? Olha, olha bem, deixa eu te falar um negócio. É o Keylon que tá falando, né? Isso, isso. Você não participou comigo no início do ano, não? Não, é porque eu tava trabalhando no 3 às 11 Ah, tá. na usina. Aí não batia, não. Como é que você está? Então me fala aí, como é que está a experiência? Que se você não assistiu às primeiras aulas comigo em fevereiro, lá em março e tal, e você agora está comigo aqui da forma síncrona, e depois assistindo as videoaulas, né, na forma assíncrona, o que você acha? Está dando para pegar direitinho o conteúdo? Está dando para associar uma coisa com a outra? Então, cara, o que que acontece? Eu fiz operador siderúrgico no Senai, então tinha desenho técnico, entendeu? Ah, Então, tá. algumas coisinhas eu tô conseguindo lembrar, que já tem 3 anos que eu fiz. Entendi. Mas, mas assim que eu voltar mesmo no pique mesmo de aula, vai estar tranquilo, cara. Pode ir. Tá. Beleza. Aqui, você está percebendo aí que a gente está bem no iniciozinho. Nós estamos falando aqui de uma parte mais teórica, né? São conceitos, né, na realidade. Sim, Mas isso sim. tudo é Isso é até para bom. para ajudar vocês a lembrar das coisas. E igual eu tinha falado no primeiro encontro nosso, né, que a gente está fazendo tipo uma revisão para ajudar o pessoal a sintonizar aí até a gente engrenar, né? Que vai chegar um momento aí que nós vamos desenhar também. Então, até lá nós vamos engrenando com os conceitos aí, tá bom? Então, Isso, você. eu cheguei até a ficar com medo de vocês voltarem com todo vapor, porque eu não tinha participado antes, entendeu? Mas tá voltando Não, no passo, tá bacana. não, não pode. A Dá gente tem pra que entrar pegar. a gente vai fazer tipo uma viagem, tipo primeira marcha, segunda marcha no carro. Daqui a pouco a gente vai chegar na quinta, né? A quinta marcha, a sexta marcha, mas é mais para frente. Então nós vamos Isso, não. engrenando. Agora nós vamos precisar que vocês também, gente, tem que ter um certo grau de esforço, senão a gente não consegue vencer, né? Porque é tudo muito rápido. Eu estava conversando com o Almir hoje sobre isso, sabe? Preocupado, né, com essa questão da tecnologia aí, do acesso de vocês, porque se o aluno começar digamos assim, né, não conseguir conectar, ele se perde, né? Então, eu vou deixar, né, você pode até dar um recado para a Tailândia lá, que essa aula de hoje, como ela está sendo gravada, aí ela entra depois e assiste, assim que ela tiver acesso à internet, tá bom? Aí se você tiver condição de passar o recado para ela, Beleza, eu vou passar na casa dela amanhã, eu falo com ela assim, e vejo manda se a um contatinho internet dela para já ela. tá de boa de novo. Qualquer coisa eu, sei lá, Eu vou chamo deixar ela pra também vir pra cá. um comunicado aqui no grupo depois, né, para essa questão de quem não participou hoje, tá bom? Ô, gente, vamos avançar aqui? Ó, agora eu vou falar para vocês sobre sobre uma ferramenta que eu habilitei essa semana e eu enviei para vocês um convite. Vocês chegaram a receber um convite aí no telefone de vocês para poder aceitar e participar de uma ferramenta chamada Fórum? Sim ou não? Sim, Quem aceitou o recebi. convite? Aceitaram? Eu estou falando da sala de aula do Google. É o Classroom. Vocês aceitaram o convite lá, né? Eu vi lá que tem vários alunos que já aceitaram. Aceitei sim. Pois é. Eu Vocês já chegaram também. a entrar na sala? Entraram na salinha, o que vocês acharam? Deu certo? Deu Hein? certinho. Isso. Gente, qual que é o objetivo dessa ferramenta? Eu vou explicar para vocês por que a gente tá fazendo aí esse convite para vocês entrarem nessa salinha. Veja bem, só para vocês entenderem, ó, eu venho aqui na terça-feira e dou essa aula para vocês, correto? E aí o que acontece? Eu entrego para vocês material, entrego vídeo aula, entrego exercício para fazer. Então existem outras atividades que vocês vão fazer sozinhos, não é isso? Então, quando vocês estiverem sozinhos fazendo, a gente vai perder, de certa forma, o contato. Então, qual era a ferramenta normal de contato que a gente tem para a gente poder conversar?
normalmente seria o quê? O e-mail e o WhatsApp. No caso do e-mail, eu posso responder normalmente o e-mail. Inclusive, eu já tinha até conversado com vocês sobre isso. Mas aí eu achei conveniente a gente criar essa sala de aula. E aí tem uma ferramenta dentro dessa sala de aula que chama Mural. Então, esse Mural, ele funciona como se fosse um fórum. O que é o fórum? O fórum é como se fosse uma sala, né, um ambiente onde a gente vai poder conversar de forma mais tranquila relacionada aos assuntos do desenho técnico. Então, por exemplo, essa conversa que nós vamos ter dentro desse fórum não é uma conversa só do professor com o aluno, mas é também do aluno com o aluno. Então, lá nessa sala de bate-papo, né, eu sei que vocês gostam de conversar, né, o pessoal gosta de bater papo, e nós somos uma equipe, né? Então, nós vamos trabalhar dentro dessa salinha para a gente poder ir conversando, tá certo? E fazendo as nossas interações. Então, eu vou conseguir, mediante essas interações dentro dessa sala, acompanhar vocês melhor. Então, eu vou poder, por exemplo, entrar lá e saber o que vocês estão conversando. De repente, vocês estão conversando a respeito de algum exercício que tá sendo disponibilizado para ser feito, né? Às vezes, um colega lá que teve uma ideia lá, às vezes ele estudou e aprendeu primeiro, aí ele vai lá na salinha, posta lá, entendeu? Então, eu queria pedir a vocês o seguinte, para a gente poder dar uma certa credibilidade para essa ferramenta e não deixar ela muito de lado, não, porque ela é muito bacana, tá certo? Então, vocês vão poder, inclusive, não sei se vocês já observaram lá, quem usa o celular, né? Você vai pegar lá no Play Store, você vai poder baixar lá Você está vendo aí no slide aí, pessoal? Tem lá no Play Store, você baixa o aplicativo, instala no seu telefone e você vai conseguir entrar na sala. Então, por exemplo, se você tiver com o celular na mão, em qualquer lugar que você tiver, de repente você consegue conversar com seu colega, interagir, colocar informação, mandar recado. O que vocês acham disso aí? Quero ouvir a opinião de vocês. Muito bom, uma ferramenta muito boa. Você já testou lá? Já entrou lá e viu direitinho como é que funciona? Já sim, já cheguei a usar já em outras situações, né, de escola, já cheguei a usar. Pois é. É muito bacana isso aí. O Classroom, né? É como se fosse uma sala de aula mesmo. Inclusive, tem a opção lá de colocar atividade. Mais para frente, aí nós vamos fazer atividade em grupo. Tem algumas atividades que vai precisar trabalhar em equipe, né? O grupo lá, dupla, por exemplo. Aí vocês vão poder conversar entre vocês também, entendeu? E então é aquilo que eu falei, vai ser um fórum, né? O fórum, né? Nós vamos lá criar ali um fórum para a gente poder conduzir as nossas aulas. Vocês podem até perguntar para mim assim, professor, por que não faz um grupo de WhatsApp? Vocês já têm um grupo de WhatsApp do curso. Então, essa ferramenta aí, ela é uma ferramenta, assim, que ela vai ficar à parte, né? Quer dizer, às vezes você pode conversar lá no grupo, mas no WhatsApp é uma coisa mais instantânea. E essa daí, ela tem mais recursos, né? Ela funciona mesmo como se fosse um fórum de bate-papo. Então, nós vamos deixar o WhatsApp mais para o grupo da sala e esse Classroom direcionado para o desenho técnico, tá bom? Então, eu peço a vocês para usar, tá? Para usar isso aí. Então, como eu já disse, né, lá no fórum a gente vai poder encontrar, nós vamos poder discutir os tópicos da matéria, né? Nós vamos poder debater, inclusive um colega dá suporte para o outro, o professor também dá suporte, né? Eu quero receber o feedback de vocês, aí eu vou lá também na sala do Google, né, nessa salinha, e vejo lá o que vocês estão conversando, e eu entro também e coloco opinião lá e dou dica para vocês. Tá bom, pessoal? Dá um ok para mim aí. Posso passar? Mestre, uma coisa que eu gostaria de falar com o senhor é que tem alguns alunos que estão somente pelo computador. Teria como o senhor enviar, está disponibilizando o link por e-mail aí, fazendo favor?
Mas ele já foi por e-mail. Já? Já foi. Inclusive... Não fui notificado ainda. Não, deixa eu te falar um negócio. O mesmo e-mail que você usou para cadastrar no SIGA, não é isso? É ele. Então, você vai entrar no correio eletrônico seu, a mesma conta que você usou para cadastrar no SIGA, você vai abrir lá e vai olhar que o convite está lá. Então, você pode, né, você entra, né, você pode usar tanto o computador de mesa, tá bom? Você pode usar o notebook, pode usar o tablet, você pode usar, por exemplo, a ideia que eu falei do aplicativo no smartphone, porque aí lá é o Android, né? Mas aí você entra pelo Google, né? E aí você habilita a ferramenta lá, você instala o aplicativo na tela, aí você chegou com o aplicativo, bateu o dedinho lá assim, ó, clicou, abriu a sala de aula. E ali você consegue interagir com seus colegas e comigo. Tá bom? Então, o convite está lá no seu correio eletrônico. Se você não encontrar, você fala comigo e eu mando de novo, tá? Beleza. Tá bom? Pessoal, aqui, olha, dá uma olhada nessa tela agora e verifica, dá uma olhada aí para ver como que vai ficar, então, a nossa estrutura. Só para resumir aqui, ó. O SIGA está aqui, né? Aqui, ó. Tem o SIGA, que é o acesso, que é como se fosse a plataforma de entrada, o nosso geral, né? Ali vem nota, tudo. Eu já expliquei isso para você semana passada, né? Embaixo, o Microsoft Teams, que é a plataforma síncrona, que é para essa aula nossa aqui, a aula remota, né? E aí vocês vão ver a setinha vermelha aí, ó, que todas as plataformas elas vão comunicar uma com a outra. Agora, olha que interessante. Olha esse quadro vermelho aí, ó. Aonde que a sala de aula do Google vai entrar? Então, o Class, né, o Classroom, ele vai entrar aí, ó. Ele vai ser uma ferramenta de comunicação, é um canal de comunicação. Por isso que eu chamei ele de fórum, né? Então, ele vai entrar para ajudar a gente, tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Então, nós não vamos abandonar o WhatsApp nem o e-mail, não. Mas nós vamos ter uma ferramenta a mais que vai nos ajudar aí na comunicação. E as outras que eu já falei semana passada, que é o blog e o Google Drive, né? E o YouTube, já faz parte da estrutura também. Eu espero que vocês consigam, né, dominar isso aí o mais rápido possível, para vocês ficarem, né, craque nisso. Porque quanto mais domínio você tiver dessa tecnologia aí, vai ficar fácil para você acessar o material e fazer as atividades. Tá bom? Eu não quero deixar ninguém para trás, não, tá? Se um colega estiver ficando para trás, todo mundo tem que ajudar. Tá bom, pessoal? Combinado? Ok, Rayane? Moisés, cadê o Moisés? Tá aí? Dá um feedback para mim. Isso. Posso avançar os slides, gente? Bom, então agora chegou no momento que eu vou conversar com vocês sobre as atividades de fixação. Essas atividades o Matheus Júnior está sem som? Samuel diz que está beleza. Estou vendo aqui. Moisés, cadê o Moisés? Apareceu não, né? Matheus, tá ok? Matheus Júnior? Beleza. Pessoal, atividade de fixação. Eu já deixei disponível, né? Eu vou colocar também no SIGA o link para você chegar nessas atividades. Mas ela já está lá no blog. Eu vou explicar para vocês que atividades são essas. São 2 atividades, tá bom? Então, são 2 atividades. Não precisa ficar assim, preocupado. Eu vou dar conta de fazer? Vai. Vai por quê? Porque nós vamos dar um prazo para fazer, né? E outra coisa importante, o assunto para você estudar, para fazer essas 2 atividades, é o mesmo assunto. Então, você vai estudar o mesmo material,
para fazer 2 trabalhos, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro trabalho é o fichamento. Vocês já viram falar em fichamento? Hein, pessoal? Fichamento. Eu vou explicar para vocês como que desenvolve esse fichamento. O tema desse fichamento vai ser esse que está na tela aí, ó. A importância do desenho técnico para a área técnica. Qual área técnica? Então, veja bem, lá no blog tem um roteiro. Então, na hora que você acessar o roteiro, lá está explicando direitinho como que você vai desenvolver isso aí, que área técnica que vai ser. Então, eu vou dar algumas dicas, está lá tudo direitinho no roteiro. Então, está colocando embaixo para vocês aí, ó, acessar o roteiro, você vai entrar no blog e vai lá no menu, né, lá em cima, está escrito assim, aula. Então, você vai clicar em aula, vai abrir a tela do blog e lá você vai ter o roteiro referente à atividade 1. Essa atividade 1 aí, deixa eu ver aqui, atividade 1, ela vai valer, quem já teve lá, já viu, né? Atividade 1 vale 2 pontos. Né, Rayane? Você já teve lá olhando? Eu vi, eu li as perguntas, só que eu não entendi muito bem, não. Pois é. Então, agora eu estou explicando para vocês aí como é que funciona. Ó, chegou lá no blog, abriu menu aula, clicou, tem lá um roteiro, você vai abrir o roteiro, vai ler o roteiro, tá certo? É aquele negócio, né? Se você tiver dúvida no roteiro, falar assim, não estou entendendo direito como é que monta esse negócio, não. Aí você vai lá na salinha nossa do fórum, né? No Class, né? Lá no Google, e coloca lá. Então, eu vou responder. Se você quiser mandar por e-mail a sua pergunta. Agora, se você colocar no fórum, é melhor, porque aí eu respondo, e dependendo do que eu responder, ajuda o colega também. Às vezes, a sua dúvida é a mesma do colega. Então, gente, a primeira coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte, abrir o roteiro, estudar o roteiro e verificar como que monta. Outra coisa importante para montar esse fichamento é que eu deixei lá o modelo do fichamento, tá? Nós vamos trabalhar com a norma BNT. Existe uma norma específica, porque o fichamento ele é um documento técnico, entendeu? E todos os documentos técnicos, eles são padronizados. Então, na realidade, você não pode fazer assim de qualquer maneira, né? Não é... Ele é parecido com um resumo, né? A gente chama fichamento de conteúdo, né? Quer dizer, está explicando lá como que funciona o fichamento de conteúdo. Você vai ler o material, tem as referências bibliográficas, né? Que você vai ter que estudar. Esses 3 vídeos que vocês já assistiram vai ajudar bastante, né? Na questão para formar opinião, né? Para você escrever. E outra coisa, né? Existe a técnica do fichamento de conteúdo. Se vocês tiverem ainda dificuldade para criar o documento, vocês me falam que eu posso arrumar mais material de apoio e mandar para vocês para poder ajudar. Combinado? Esse é o primeiro trabalho. Posso passar para o segundo trabalho? Sim ou não? Alguma dúvida? Ok? Deixa eu ver. Pode falar. O modelo do fichamento é aquela segunda página no trabalho, não é? A segunda página. Você viu lá direitinho? Tem lá as distâncias das margens, a margem superior, inferior, de esquerda, direita, tamanho de fonte, tem ali o espaçamento, né, entre linhas, né, o espaçamento, como que você faz a referência da bibliografia. Então, é dentro daquele modelo ali, né? Tem o logotipo da instituição também, que é o logotipo do Cefet. Gente, só um detalhe, ó. Eu não sei, né, no caso de vocês, ontem, conversando com um colega de vocês, na turma 1, parece que ele não tem computador em casa para fazer digitado, né? Porque quando a gente faz um documento técnico, é feito assim, né? Ele é feito digitado.
Tem alguém nessa turma que tem algum problema em relação a computador? Tem acesso a algum tipo de ferramenta para poder digitar? Vocês não têm dificuldade, não? Tá tudo certo? Sim ou não? Se tiver alguma dificuldade, tem que falar para a gente poder ajudar, tá? Roberto? Oi, Edilson. Formatação do trabalho que você quer que manda pelo e-mail tem que ser formatação ABNT? É aquele modelo, Roberto, que está lá. Você viu? Você olhou a segunda página do roteiro? Olhei, sim. É daquele jeito lá. Aí você tem que formatar direitinho. Eu vou pedir, Roberto, é até bom você falar o seguinte, que você abre o editor de texto, tá certo? O Word, né? Sim. Aí você monta ele bonitinho lá, tal, formata, coloca as margens, tá certo? E depois você gera um PDF. O que você acha? Aí você monta um PDF, né? Salva o PDF e aí você vai enviar ele para mim. Lá está escrito o jeito de enviar, quer dizer, é por e-mail, né? Você vai enviar e eu vou receber aqui e vou corrigir e avaliar. Tá certo. Beleza? Beleza. Agora, gente, vamos lá, vamos passar para o segundo trabalho, a segunda atividade. Esse daí vale 2 pontos. Vamos para o próximo aí, ó. O segundo trabalho, eu estou chamando ele de linha histórica do desenho técnico. Olha que bacana aí, ó. Quem já assistiu as 3 videoaulas assíncronas, quando chegar nesse trabalho aí, já não vai ter muita dificuldade, não. Além das 3 videoaulas, você ainda vai ter lá no blog, você pode olhar lá, tem uma parte que está escrito assim, apostila. Eu deixei lá, no mínimo, as 3 apostilas, né, para você não ficar procurando muita coisa na internet. Então, já está direcionado nessas 3 apostilas, mais as videoaulas, você vai ter material suficiente para você montar essa linha histórica do desenho técnico. Então, como é que funciona essa linha histórica? Primeiro, você tem que entender que nós estamos falando aqui de uma... A linha histórica é como se fosse um gráfico, né? Estou chamando aí de uma forma gráfica que é feita na forma linear, né? Por que linear? Porque ela acompanha é como se fosse um movimento temporal, né? Então, ela acompanha o tempo. Então, você vai montar um gráfico temporal onde você vai situar os principais eventos relacionados ao desenho. Então, você vai começar lá no período paleolítico, né? Do jeitinho que está lá nas videoaulas. Se você precisar assistir de novo as videoaulas, você assiste, né? Está disponível lá. Então, você vai começar no paleolítico, neolítico, vai passando pela Idade Antiga todinha, passando lá pelas fases da Idade Média, e aí vem até chegar na Idade Contemporânea. E aí, tudo que tiver referência ao desenho que foi importante, aqueles principais eventos que aconteceram ao longo do tempo, você vai montar dentro da sua linha histórica, né? Esse gráfico chamado, né, a gente chama de linha do tempo, ou timeline, né? Do inglês, né? Timeline. Ele é uma ferramenta muito bacana, porque vai ajudar a gente a fazer tipo um esquema, né? Bem resumido. Não é para escrever muita coisa, é fazer tipo um esquema bem resumido. E aí você vai gerar um documento chamado linha do tempo. Eu vou dar uma dica para vocês. Olha bem, essas 2 ferramentas que estão aí, ó, eu gosto muito dessa primeira aí, ó, da Lucid. O que você vai fazer? Você vai entrar na internet, tá certo? Essa Lucid ela é uma plataforma que ela vai te oferecer um punhado de ferramenta que vai te ajudar a montar a linha do tempo. Então, na realidade, você não vai montar a linha do tempo manualmente. Você não vai fazer com régua, com nada disso. Você vai entrar na internet, você vai fazer um cadastro em uma dessas 2 plataformas e você vai gerar uma conta nela gratuita. E dentro dessa conta gratuita, eles dão direito a você de produzir pelo menos 3 linhas do tempo. Você só vai precisar de uma, né? Mas aí lá você vai poder depois ter mais opção lá, porque ele é uma plataforma paga, né? Mas tem o modo gratuito que vai te dar direito de fazer 3.
eu estou te pedindo para você fazer uma só. Então, você vai entrar lá, faz a conta, grava, entra, estuda as ferramentas que está lá e você vai montar a linha do tempo, tá certo? Vocês vão ver que é muito bacana isso aí. Então, vocês vão criar direitinho lá, vai gerar lá depois um gráfico bonitinho na tela, tá certo? E assim que você terminar de fazer, ele vai dar a opção para você gerar um link. Como é que vai funcionar esse link? Esse link, você vai enviar ele para mim. Então, na realidade, você vai colocar o link no e-mail e vai escrever para mim assim, olha, linha do tempo, coloca seu nome e coloca o link embaixo e envia para mim. Tá certo? Maiores detalhes sobre como criar a linha do tempo, você vai também, né? Você vai lá no blog, você vai acessar aula, está escrito assim, ó, atividade 2, né, Rayane? Atividade 2. Então, na atividade 2, eu coloquei o roteiro lá. Então, pessoal, moral da história, para esses 2 trabalhos, tem 2 roteiros, um para cada um. Então, o roteiro, gente, vai explicar direitinho para vocês como que vocês vão fazer para realizar essas 2 atividades. Lembrando que a atividade 2, ela vale 3 pontos. Então, vamos lá, vamos recuperar aqui, ó. Eu já apliquei uma atividade para vocês valendo 3 pontos, que foi aquele estudo dirigido na sala de aula, que foi feito em dupla, né? Já lancei a nota no SIGA. Agora, eu estou disponibilizando mais 2 atividades, a primeira valendo 2 pontos e a segunda 3 pontos. Fala para mim quantos pontos eu já distribuí aí. Tá dando quantos pontos? Os 2 tá dando 5. Os de hoje, né? Sim. Isso. Mas e o antigo, que valia 3? 3 pontos também, Aí 8, né? Tá dando 8. Pois é. Então, eu vou pedir a vocês para correr atrás disso aí. Aqui, o prazo para entregar esses trabalhos está lá no roteiro. Lá tem as datas, tá direitinho. Tá bom? Pessoal, vamos conversando no fórum. Vão tirando dúvida. Um colega ajuda o outro. Escreve lá as suas dúvidas, para a gente trabalhar em equipe, tá? Pode falar. Os 2 trabalhos são para entregar no mesmo dia? Não, são dias diferentes, mas está lá a data. Parece que tem um deles, você vai ver que é para fazer em dupla. Aí, o que você vai fazer? Eu estou dando lá uma dica para vocês, para quem for fazer em dupla, ele vai escolher um colega, né? Vocês têm o WhatsApp de todo mundo, não tem? Vocês conversam entre vocês aí. Tem o nosso fórum lá agora, né? Que vai também ajudar nisso aí. Um trabalho é individual, o outro é em dupla. Me parece que a linha do tempo é em dupla. Aí vocês podem fazer um acordo aí, né? Abre uma conta na plataforma em nome de um só, de um aluno só, e vocês vão conversando online, né? E vão montando a atividade, tá certo? Combinado, pessoal? Oi, Dilson. Oi. Eu não estou achando a data de entrega do segundo trabalho, não. Deixa eu falar para vocês. É porque eu vou fazer o seguinte, eu não vou combinar a data dele hoje, então, não, porque eu queria que vocês olhassem lá primeiro para ver se vocês vão dar conta do recado. De repente, eu dou um prazo um pouquinho maior, né? O que vocês acham? O primeiro trabalho parece que é dia 6, né? Não é isso? Dia 6? O primeiro trabalho é dia 6, o segundo trabalho ainda não tem uma data. Não tem a data. Uhum. Vamos colocar ele um pouquinho mais para frente, uma semana a mais, o que vocês acham? Pode ser? Ótimo. Então fica assim, fica o primeiro para o dia 6 e o outro fica para o dia 13, tá bom, gente? Depois eu vou oficializar isso aí lá no blog, tá? Vou colocar a data de entrega lá para todo mundo ficar sabendo. Dia 13. Vamos avançar então. Pessoal, vou falar para vocês agora rapidamente sobre os instrumentos e os materiais de desenho técnico. Eu já conversei com vocês sobre isso no início do ano. Bom, eu vou só aqui, vai ser bem breve, mesmo porque eu já deixei lá no blog uma videoaula, né, uma aula assíncrona,
explicando sobre o material de desenho. Vocês vão assistir essa semana, né, essa aula, que vai complementar o que eu vou falar agora. Então, lá nessa videoaula, vai explicando direitinho com relação ao manuseio do material, os cuidados técnicos que vocês têm que ter, e como que você, já é alguma dica de como que você vai usar o seu instrumento para produzir os desenhos. Na realidade, esse material para desenho aí, olha o que eu vou dizer agora, nós vamos precisar dele daqui a umas 2 semanas, tá? Então, na virada do mês aí, né, acredito, né, o pessoal aí já recebe o pagamento, conversa com o papai aí, ó, pede a mesada aí, não vai gastar muito dinheiro, não. Eu vou mostrar para vocês quais são os instrumentos, ó. Tá vendo a imagem aí, ó? O Roberto já conhece, não já, Roberto? Ó, os esquadros, né? 45, 60 graus. Tem um transferidor aí de ângulo, né? Esse modelo aí, gente, é o modelo de 32 centímetros, que é o mais usado, tá? No cantinho do slide tem as marcas recomendadas, do Dezetec e Tridente. Essas são as melhorzinhas, tá? Material de acrílico, né? Tem uma superfície de acabamento bacana. Isso aí é para te ajudar a fazer o desenho de melhor qualidade. Porque aqueles materiais muito ruinzinhos, que você compra lá no R$1,99, né? Não mexe com aquilo não, entendeu? Não vai dar certo, não. Então tá aí os esquadros, o jogo de esquadro, né? E mais o transferidor. A régua também, né? Uma régua. Eu não estou pedindo um escalímetro, tá? Porque o escalímetro é mais caro. Então a régua, né? Ela tem um custo inferior e vai atender também. E a fita crepe para você usar para fixar o papel na mesa, né? Um rolinho de fita crepe. Você vai precisar de uma borracha branca para desenho. Não é uma borracha comum, né? Assim, essas que vocês usam no caderno, mas é uma borracha para desenho. Deve ser R$1, né? Por aí. Esse material, pessoal, não é caro, não, tá? O instrumento mais caro que você vai ter aí é o compasso. Mas mesmo assim, esse compasso também não é uma coisa absurda, não. É da Tridente também. Compra esse modelo aí, ó. É um modelo, né, em conta, né, que tem um valor em conta. No que diz respeito ao lápis, se você optar por comprar lápis, você vai comprar 2 lápis. O lápis com grafite HB e o lápis para grafite 2B. Se você for usar a lapiseira, você vai comprar a caixinha de grafite. Então, você vai comprar uma caixinha de HB e uma caixinha 2B. Qual que é a diferença do HB para o 2B? O HB é o grafite que você vai usar para desenhar. As linhas de construção, aquelas linhas mais leves, não é isso? E o grafite 2B, ele é mais escuro. É mais macio e mais escuro. E aí você vai usar ele para dar acabamento. Então, eu estou dando a opção para você de usar uma lapiseira, né? Então, pega uma lapiseira bacana, né? E, com relação à especificação do diâmetro do grafite, você tem a opção de trabalhar com 0,5 milímetro ou 0,7 milímetro. Eu, particularmente, prefiro meio milímetro, né? Eu gosto de meio milímetro para desenhar. Mas se tiver aí o 0,7, sem problema. Lembrando, pessoal, que apontar o lápis é uma coisa que você deve fazer a todo momento. No caso, quem for usar lápis, arruma lá, não coloquei na lista não, mas compra um apontadorzinho de plástico pequenininho para você apontar e preparar o lápis todo momento, né? Porque você vai traçando e vai consumindo a ponta do lápis. Aí você tem que fazer o acabamento ali, preparar o lápis novamente para a questão da qualidade do traçado, né? Porque se o lápis ficar com a ponta muito grossa, a linha fica muito grossa. E dentro do desenho técnico, a espessura da linha também é normalizada. Então, por exemplo, vai ter linha lá, por exemplo, que ela precisa ser mais grossa. Tem linha que é mais fina, então você vai ter que fazer esse controle aí. Então, um apontador aí vai te ajudar, tá certo?
Outra questão importante, por último, né, que é o papel. Tá? Eu queria, sobre o papel, eu vou falar duas coisas. Eu deixei aí na tela essa marca de papel aí, ó. A marca Canson. A gramatura está lá, 200 gramas por metro cúbico, né? Que vai dar a questão da espessura, né, da folha. E o padrão é o padrão A4. 210 por 297. Esse é o padrão ABNT. É o tipo de papel que a gente usa para fazer desenho técnico. Se você chegar na papelaria, né, e perguntar, falar assim, olha, eu quero um bloco de papel A4 para desenho técnico. É um papel que já vem com a margem, né? Ele é todo margeado, né, dentro da especificação da norma BNT. Outra coisa, eu falei que ia falar duas coisas sobre o papel, né? Então, a primeira coisa é essa, se você optar por adquirir o bloco. Se você não tiver condição de comprar o bloco, se você achar que é caro, eu deixei lá no blog, né, lá na internet, na nossa página lá, tem um linkzinho lá escrito assim, material didático. Você abre ele e lá está escrito assim, ó, formato A4. Aí você baixa o formato A4. O que eu fiz? Eu desenhei o formato A4, é um arquivo eletrônico, e você pode baixar esse arquivo e você pode tirar xerox dele. Entendeu? Aí você pega, né, um papel A4 comum e tira a cópia e vai usando o papel. Se você não quiser comprar o bloco, você faz isso. Tá bom, gente? Alguma dúvida, pessoal? Tá todo mundo de acordo? Ninguém fala nada, tá tudo certo? Luiz Otávio. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Gente, é o seguinte, só para essa questão do material, só mais uma coisinha aí. Lá no Cefet tem alguns instrumentos guardados no armário lá, tá certo? E se por acaso tiver algum aluno que tiver dificuldade, né, para poder adquirir isso aí vocês têm que me falar, para me conversar lá com a coordenação, para ver se tem condição de emprestar para vocês, tá? Aí vocês me falam. Então, eu vou repetir, ó, daqui a 2 semanas a gente vai precisar desse material. Então, vocês já vão se organizando, tá? Já fica de prontidão, porque, né, eu não fiz o orçamento, não, mas eu creio que não vai ficar caro, não, tá? Não passa de R$1 milhão, não, tá? Qualquer, né, assim, última pesquisa de preço que eu fiz, fica menos de R$100, tá? Bem menos, tá bom? Com esse negócio da pandemia aí, né, não sei como é que ficou os preços, né? Mas aí vocês fazem um orçamento. E só um recadinho rápido, tá? Na hora que for na papelaria lá, põe a máscara, tá? Na hora que for mexer com isso aí para comprar, faz a parte de proteção lá, né? Por causa do vírus lá. Vocês estão saindo na rua, né? Aí tem que tomar cuidado. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu falar, só para fechar com vocês aqui, essa aula número 3 e número 4, eu inverti lá no blog, a aula número 4 virou número 3, tá? E a número 3 vai virar número 4, tá bom? Então, eu vou publicar lá para vocês a aula número 4, que está aqui na tela, que vai ser a 3. Materiais e instrumentos básicos para desenho técnico, manuseio e cuidados técnicos. Então, essa aula, vocês vão assistir ela durante essa semana, combinado? É uma aula explicando o uso do material. Dá um ok para mim aí. Vocês entenderam, gente? Ok, né? Ok. Agora, essa aula aí sobre fundamentos de geometria e desenho geométrico, ela vai ficar para a semana que vem, tá bom? Eu vou dar uma pausa para vocês, porque eu já estou entregando 2 trabalhos para fazer,
Então, essa aula número 3 aí vai ficar para semana que vem, né? Eu vou trocar o número dela aí, ó. Em vez de ser 3, ela vai ser 4. E a aula 4, que está aí, é a aula 3, vai ser a aula 3, vocês vão assistir ela essa semana, que é sobre o assunto, sobre os materiais e instrumentos de desenho técnico. Combinado? Então, pessoal, da minha parte, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês, né, tenham, né, assimilado tudo, né, e estejam prontos aí para fazer as atividades e interagir com o colega. Se precisar de mim, tem a sala de aula lá do Google, né, o Class, para a gente conversar, e eu estou às ordens de vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ou está tudo certo? Estou às ordens. 2 minutinhos aí para tirar dúvida. Ok, gente? Então é o seguinte, boa noite para vocês, fica com Deus aí, bons estudos e vai caprichando no trabalho, tá certo? Qualquer dúvida vocês me falam. Quem já estiver satisfeito já pode desligar, né, o microfone, que eu vou dar encerramento na aula, tá? Boa noite, professor. Boa noite para vocês. Agora dá para jantar, né? Boa noite. Tomar uma sopinha aí, né? A hora da merenda, né, gente? Ó, ainda não dá tempo, né? Tem outro professor aí depois, né? Isso. Boa noite, professor. Boa noite, Wallace. Vai com Deus. Boa noite. Boa noite, Luiz Fernando. O Wallace está saindo. O Marco Túlio também já saiu. Agora o Matheus. E o Keylon. Keylon Domingos está saindo também?